Fala galera, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comen, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. E agora a gente vai começar a falar sobre a suplementação, a gente vai começar a falar aí dos veneninhos, né, dos negócios que a gente quer saber que vai melhorar o nosso rendimento físico. É claro que quando a gente fala de suplementação, isso é algo a mais, você precisa fazer a base ali, tá? Você precisa fornecer carboidrato, proteína e lipídio, fornecer energia, fornecer micronutrientes. Depois que a base estiver feita, aí a gente entra com a suplementação. E agora a gente vai conversar sobre a suplementação de beta-alanina, a famosa beta-alanina, né? Ficou bem famosa aí nos últimos anos, tá? Bom, o que a gente vai conversar aí ao longo dessa nossa aula? Então a gente vai falar sobre exercício físico, tá? Sobre a função da beta-alanina, sobre a síntese da beta-alanina, tá? A gente vai falar sobre o tempo de suplementação, a efetividade da suplementação de beta-alanina. Eu vou falar um take-home message, que é tipo um resumão ali do que você precisa saber sobre beta-alanina. E será que funciona, não funciona? O que o Colégio Americano, o que o International Society of Sports Nutrition fala sobre a suplementação de beta-alanina. Beleza? Bom, vamos aí. Para começar, eu peguei esse artiguinho aqui, ó, para vocês, tá? Um artigo bem legal, bem bacana sobre a suplementação de beta-alanina. Tudo que eu for falar para vocês tá aí nesse artigo, vocês conseguem encontrar nesse artigo. Pessoal, imagina só. Imagina que você está fazendo um exercício físico, tá? Você está fazendo contração muscular. À medida que você faz a contração muscular, o seu músculo precisa do quê? É óbvio que o seu músculo precisa de energia, tá? Então vamos riscar aqui o nosso slide, aqui que a gente está todo tecnológico, estou me sentindo o homem de ferro, que fala, Jarvis, sei lá o que, faça tal coisa. Então, ó, você está fazendo exercício físico, o exercício físico, ele só consegue ser feito, obviamente, porque você tem contração muscular, você consegue contrair a sua musculatura. Só que a sua musculatura precisa de energia para funcionar. A gente vai precisar de energia para funcionar, tá? De onde que vem essa energia? A energia que consegue capacitar a nossa contração muscular e a função das nossas células vem do metabolismo energético. Então imagina que a gente vai pegar carboidrato, proteína e lipídio, tá? Nós vamos metabolizar esses caras e nós vamos obter a energia. Nós vamos obter o tal do ATP, adenosina trifosfato. Então, mais uma vez, para você que estava moscando aí, a gente vai pegar carboidrato, proteína e lipídios. E nós vamos metabolizar esses caras para obter energia. Ponto. Essa energia vai sustentar a nossa contração muscular. Pessoal, o que acontece é que, à medida que o nosso metabolismo energético funciona para a obtenção da energia, nós acabamos dissipando íons H+, tá? A gente vai dissipando, vai liberando íons H+. E esses íons H+, conforme a concentração de íons H+, aumenta, vou até rabiscar aqui para vocês, entre colchetes significa concentração. Conforme a concentração de íons H+, aumenta, o nosso pH diminui. Então veja só, você está produzindo energia, tá? A sua célula está produzindo a tal da energia. Aí essa energia, ela acaba, nosso metabolismo energético acaba liberando íons H+, e o nosso pH, ele diminui, tá? Qual que é o grande problema desse pH diminuir? Esse pH, quando ele diminui, ele acaba fazendo com que a gente chegue ali na acidose, a gente entre em acidose. E cara, isso não é legal, isso não é bacana, não queremos a acidose. A acidose, ela começa a comprometer proteínas do nosso organismo, começa a comprometer as enzimas do nosso organismo. Nós não queremos a acidose. Conforme você chega na acidose, você começa a parar de fazer exercícios físicos, começa a ficar fadigado. Ou seja, não queremos acidose mesmo, de jeito nenhum a gente quer essa tal dessa acidose. E aí que entra a tal da beta-alanina. Na verdade, no nosso corpo, nós temos mecanismos de tamponamento que conseguem controlar pequenas variações de pH. Um exemplo bastante comum de mecanismo de tamponamento é a nossa respiração. Como assim a respiração?
Pode ver, quando você faz exercício físico, você hiperventila ou hipoventila? Quando você faz exercício físico, você respira ali, você aumenta a sua frequência respiratória ou diminui a frequência respiratória? É óbvio que você aumenta a sua frequência respiratória. Nesse momento você está eliminando CO2 quando você aumenta a sua frequência respiratória, tá? E esse também é um mecanismo que nós temos de tamponamento. Então imagina, eu faço contração muscular, libero um íon H+, começo a entrar em acidose, não é legal, não é bacana, a minha frequência respiratória ela aumenta justamente para compensar essa variação de pH. O fato é que a respiração é só um dos mecanismos de tamponamento que o nosso corpo tem, tá? Existem vários outros mecanismos de tamponamento. E um cara que consegue participar e que pode ser um mecanismo de tamponamento é um cara chamado de carnosina, tá? Jefferson, como que eu faço para obter a tal da carnosina? É muito simples. É só você pegar a beta-alanina e juntar ela com uma histidina, que é um outro aminoácido. Juntou os dois, você tem a tal da carnosina, e é a carnosina que consegue compensar essas variações de pH. Dá uma olhada aí na tela, nesse esqueminha que eu fiz aí para vocês, tá? O que nós temos? Nós temos que o desempenho físico do exercício de alta intensidade, ele é dependente da capacidade de tamponamento muscular, ou seja, como que o seu músculo ele consegue lidar com a liberação de íons H+, como ele consegue compensar essa liberação de íons H+, para você não chegar na acidose. Nós temos que o desempenho físico de alta intensidade, como vocês podem ver aí, é limitado pelo que eu acabei de mencionar, ou seja, pela acidose muscular, tá? A capacidade de tamponamento, de controlar a variação de pH da nossa musculatura, ela é dependente da quantidade de carnosina e também da quantidade de fosfatos. Nós temos mecanismos de tamponamento relacionados com os fosfatos que a gente não vai discutir agora. Pessoal, a quantidade de carnosina ela é limitada pela disponibilidade de beta-alanina. Então, de novo, lembra que a carnosina é o cara que vai funcionar como agente tamponante, tá? Como que eu faço para obter uma carnosina? Eu pego beta-alanina e pego histidina e junto os dois. Pessoal, essa beta-alanina, a quantidade de beta-alanina que nós temos no nosso corpo é dependente pela produção do fígado, o nosso fígado produz essa beta-alanina e também pelo consumo dietético. Ou seja, você pode obter beta-alanina comendo. E é aí que a gente quer chegar, tá? Como que eu faço para aumentar a quantidade de beta-alanina que eu acabo ingerindo? Eu posso comer carne? Cara, você até pode. Não vou mentir para você, você até pode. Mas não vai ser eficiente, porque você vai ter que comer quilos e quilos de carne, quando era muito mais fácil você suplementar, tá? Só não, mas eu quero comer os quilos e quilos de carne. Não se esqueça que na carne vai vir, por exemplo, colesterol. E aí já não vai ser bacana. Então olha só como a suplementação, ela é um aditivo quando você já faz a base certinha. Você faz a base certinha e aí eu quero dar um boost, um turbo ali no meu planejamento alimentar. Aí sim eu entro com a suplementação, tá? Pessoal, quando eu suplemento, como vocês podem ver aí no slide, quando eu suplemento a beta-alanina, eu aumento a biodisponibilidade de beta-alanina no meu corpo. Isso aumenta a capacidade ali, isso aumenta a quantidade de carnosina no meu músculo. Isso aumenta a capacidade do meu músculo em compensar as variações de pH. E com isso, o meu desempenho físico, ele melhora, ele aumenta. Então, basicamente, esse é o mecanismo do porquê que a beta-alanina ela é um agente ergogênico eficiente. Ela é um cara que vai melhorar o seu desempenho físico ou o desempenho físico do seu atleta, do seu paciente, tá? Bom, dando continuidade, dá uma olhada nesse slide lindo e maravilhoso que eu fiz aí para vocês. Jefferson, como que eu faço para... Vocês sabem que eu sou muito modesto, né, quanto à elaboração dos slides, slide lindo e maravilhoso, enfim. Jefferson, como que eu faço para produzir a minha própria beta-alanina? Pessoal, os nossos hepatócitos, as nossas células hepáticas,
As células do nosso fígado, elas produzem beta-alanina, tá? Elas produzem. Essa beta-alanina cai na nossa corrente sanguínea, como vocês podem ver aí no slide. Fiz uma setinha porca aí para vocês, tá? E essa beta-alanina cai na nossa corrente sanguínea e vai até a nossa musculatura. Uma vez na nossa musculatura, vai vir uma enzima chamada carnosina sintase e vai pegar essa beta-alanina e vai juntar com uma histidina. Quando eu junto beta-alanina com histidina, o que eu obtenho? Sim, eu obtenho a tal da carnosina. Então, de novo, vamos lá, recapitulando. Para e preste atenção. O seu fígado, ele produziu beta-alanina, essa beta-alanina cai na sua corrente sanguínea e vai para o seu músculo. Uma vez no músculo, uma enzima chamada carnosina sintase vai pegar essa beta-alanina que está lá e vai juntar com histidina. Quando eu junto com histidina, eu obtenho quem? Eu obtenho a carnosina. E é a carnosina que vai fazer você ter um mecanismo de tamponamento ali mais eficiente. E se eu tenho um mecanismo de tamponamento mais eficiente, eu consigo render melhor durante o exercício físico, tá? Esse é um dos métodos que você tem para obter a beta-alanina. Mas outro método que você tem para obter a beta-alanina é, comendo, tá? Comendo ou suplementando. Você consome, por exemplo, carnosina, o seu trato gastrointestinal pega aquela carnosina e digere ela, separando histidina de beta-alanina. Esses dois caras são absorvidos, caem na sua corrente sanguínea e vão para o seu músculo. Chega lá no seu músculo, a mesma enzima, carnosina sintase, vai unir esses caras de novo e aí você vai ter a tal da carnosina e agora é só treinar para você ficar monstrão, pra você ficar monstrona, usar aquelas regatas horríveis que eu costumo chamar de regateta, que fica assim, ó, é horrível, é feio pra caramba, né? Tem o pessoal que gosta de fazer o quê? Se você gosta, um beijo, um abraço pra você. Bom, pessoal, sim, eu tenho que falar, toda aula eu tenho que falar das regatetas. Pessoal, quanto de beta-alanina? Beta-alanina é eficiente ou não? Esse artigo científico, todos esses mecanismos que eu acabei mencionando para vocês, esses mecanismos, eles estão descritos aí nesse artigo científico, tá? E esses mecanismos, além de estarem demonstrados ali, ilustrados ali, né? Eles apresentam pra gente aí a pesquisa que eles fizeram, tá? Nesse artigo científico. O que nós temos? Nós temos dois grupos. Um grupo placebo, como vocês podem ver no gráfico, e um outro grupo beta-alanina. O grupo placebo tomou, farinha. Não tomou nada, tá? E tomou farinha aí durante 0 semanas, que é o quadradinho, bolinha preta. Durante 4 semanas, que é a bolinha cinza. E o quadradinho branco são 10 semanas. E o grupo da beta-alanina também suplementou, obviamente, só que beta-alanina durante esse tempo. O que a gente consegue perceber? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A gente consegue perceber que o grupo placebo, como vocês podem ver no gráfico, o pessoal que suplementou placebo durante o tempo de 0 semanas, 4 ou 10 semanas, não aumentou nada no exercício feito, total work done, ou seja, no exercício ali proposto pelos pesquisadores. Já os caras que suplementaram beta-alanina durante 0 semanas, eles parecem ter um aumento. Quando você suplementa durante 4 semanas, aumenta mais ainda a capacidade de exercício físico feito. E durante 10 semanas? Durante 10 semanas aumenta mais ainda. Ou seja, nós temos aí a evidência da suplementação de beta-alanina sendo um agente ergogênico, melhorando a capacidade de trabalho físico dessas pessoas pesquisadas. Bom, Jefferson, ainda não acredito. Esses caras, eles eram treinados? Será que o efeito que você demonstrou no gráfico anterior era porque esses caras eles treinaram durante 4 semanas, durante 10 semanas eles estavam mais treinados do que anteriormente? Relaxa que o mesmo artigo científico demonstra que a beta-alanina pode ser utilizada em indivíduos previamente treinados ou indivíduos destreinados. Olha só que legal. E é isso que vocês conseguem ver nesse gráfico. Nós temos aí o grupo placebo, como vocês podem ver, o grupo placebo,
Indivíduos treinados, indivíduos destreinados, tá? Quando a gente vai ver antes e depois da suplementação, nós não temos alteração ali na quantidade de carnosina da musculatura. Ou seja, quando você toma placebo, não aumenta a carnosina na musculatura. É óbvio que isso vai acontecer, né? Mas e quando eu tomo beta-alanina? Aumenta a carnosina na minha musculatura? Sim. Olha só, quando a gente vê a linha cinza que representa os indivíduos treinados, antes estava aqui, agora foi lá para cima. Quando a gente vê a linha preta que representa os indivíduos destreinados, antes estava aqui embaixo, agora foi lá para cima também. Ou seja, a suplementação de beta-alanina é efetiva como agente ergogênico, melhora a sua capacidade de trabalho físico e também pode ser utilizada tanto em indivíduos treinados quanto em indivíduos destreinados. De novo, vou chamar a atenção de vocês, vou puxar a orelha de vocês. Cara, a suplementação de beta-alanina, suplementação de maneira geral, é algo a mais. Quando a gente sai da faculdade de nutrição, a gente sai muito assim, né? Não pode suplementar, não pode suplementar, não pode suplementar. Querendo ou não, os suplementos de maneira geral, eles são ferramentas nutricionais. Quando você não consegue obter os seus objetivos através da alimentação, a suplementação pode ser utilizada, porque é uma ferramenta nutricional, tá? Aqui eu estou utilizando a suplementação como uma ferramenta nutricional. Eu faço toda a base certinha e depois eu utilizo a suplementação, tá? De novo, volta naquele exemplo, fala, Jefferson, quero aumentar a carnosina da minha musculatura, mas eu vou obter essa carnosina única e exclusivamente através da alimentação. Cara, você vai ter que comer um boi por dia, tá? É muito mais eficiente você suplementar a beta-alanina. Beleza? Bom, vamos continuar aí. O que é o take home message do artigo científico que eles colocam pra gente? Que a carnosina é um agente tamponante muito relevante aí para nossa musculatura, tá? Que a carnosina, ela é obtida através da beta-alanina e da histidina. Você deve estar pensando, Jefferson, por que eu suplemento beta-alanina para obter a carnosina e eu não suplemento a histidina também? Pessoal, a histidina, ela é um aminoácido condicionalmente essencial. O que significa isso? Que dependendo da sua condição, você consegue sintetizar ela ou não. Pessoas muito jovens e indivíduos na senescência, eles têm dificuldade de sintetizar histidina. Mas, durante a maior parte da nossa vida, a gente consegue sintetizar histidina tranquilamente, tá? Então não há necessidade da suplementação da histidina. A alanina, ela é um aminoácido não essencial, ou seja, a gente produz ela. Mas se você tomar beta-alanina, você aumenta a quantidade de beta-alanina no seu corpo e essa beta-alanina vai se juntar com a tal da histidina e a gente tem a carnosina, tá? Então assim, a suplementação de beta-alanina é bastante eficiente. Bom, o que eles colocam aqui? Eles colocam que 4 semanas de suplementação de beta-alanina é capaz de aumentar a carnosina no músculo e aumentar a sua capacidade de tamponamento. Uma das coisas que é muito legal que eles colocam nesse artigo científico a respeito das doses, né? Normalmente as doses elas variam, elas são de 6 gramas por dia. 6, 12 gramas vocês podem encontrar também, tá? Uma coisa muito legal que eles falam nesse artigo é que um dos efeitos colaterais da beta-alanina é um cara chamado parestesia. Você ter parestesia, que é coceira, formigamento, tá? Para que você não tenha essa parestesia, eles falam para você tomar doses de até 800 miligramas, até completar, por exemplo, as 6 gramas de dose diária, para você não ter a tal da parestesia, tá? Eu, Jefferson, por exemplo, quando eu tomo beta-alanina, o que eu sinto? Eu sinto um leve formigamento em cima do lábio e também um leve formigamento na testa, tá? Muitas vezes, quando eu aumento a quantidade de beta-alanina que eu tomo, eu começo a sentir um formigamento nas orelhas. Olha só que engraçado, um formigamento nas orelhas. Mas tem gente que fica com coceira nos braços, por exemplo. Você entra na academia e o cara tá se coçando no braço. Pode ser sarna, pode ser que ele não tenha tomado banho também, ou pode ser suplementação de beta-alanina. Eu espero que seja suplementação de beta-alanina, porque é provável que você vai usar o mesmo aparelho que ele, né? Bom, então é isso que eles falam. Para você não ter a parestesia, suplementar doses
ali de 800 miligramas no máximo, até chegar à quantidade diária que você quer suplementar. Jefferson, mas funciona? Porque, olha, você mostrou para mim um artigo científico, aí de pesquisadores, inclusive aqui da USP, lindo, maravilha, esse artigo científico, legal. Mas e o que as sociedades aí em volta do mundo, elas falam sobre a suplementação de beta-alanina? Eu trouxe aqui para vocês o American College of Sports Medicine, tá? O Colégio Americano de Medicina do Esporte. E aí eles reconhecem apenas 5 agentes ergogênicos ali, 5 nutrientes, né? 5 substâncias como recurso ergogênico. E eles falam que a beta-alanina é um recurso ergogênico nutricional que funciona, que é legal, que é bacana. O que eles falam aí sobre a beta-alanina? Que a beta-alanina ela pode ser utilizada para pessoas que treinam em alta intensidade e principalmente exercícios que tem uma duração aí que varia de 60 até 240 segundos de contração muscular. A gente pode estar falando, por exemplo, de provas de tiro. Aqueles caras que vão correr 400 metros, que vão correr 800 metros, que vão correr revezamento e coisa do tipo, você pode utilizar a beta-alanina para essas pessoas, sim, que vai ser efetivo, tá? Eles falam aí sobre a suplementação crônica, né? Então não suplementar só uma vez, mas assim, suplementar durante um determinado tempo. A gente viu que os pesquisadores do artigo científico investigaram 4 e também 10 semanas de suplementação da beta-alanina. E aí eles falam sobre quais são as preocupações que eles têm aí sobre a beta-alanina. Eles falam que dependendo da marca que você compra essa beta-alanina, a absorção dela pode ser muito rápida e você pode ter essa sensação de parestesia que eu acabei de mencionar. Pô, Jefferson, legal. Então você me mostrou que o artigo lá científico pesquisou a beta-alanina, falou que funciona, falou o tempo pra gente. Você falou pra gente que o American College tá falando que a beta-alanina funciona, mas eu não tô convencido. Me mostra mais coisa aí. Esse aqui é um artigo de revisão também do International Society of Sports Nutrition de 2018. Cara, esse artigo, ele é muito, muito, muito completo. Se você gosta da área de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício, é seu dever dar uma olhada nesse artigo. Esse artigo, ele vai responder tudo para você, absolutamente tudo, tá? Então ele vai falar quanto tem que dar de energia, de quilocaloria, que a gente mencionou na aula passada. Ele vai falar sobre quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de lipídio. Ele vai falar sobre quais recursos ergogênicos funcionam, quais não funcionam. Ele, inclusive, acaba estratificando, dividindo ali os recursos ergogênicos em 3 categorias. Categoria 1, categoria 2, categoria 3. Fantástico, né? Categoria 1 seriam os artigos científicos, seriam os recursos ergogênicos que têm artigos científicos com a devida comprovação e devida segurança, tanto para melhorar sua performance durante o exercício, quanto para aumentar a sua massa muscular. Categoria 2 são artigos ali que eles precisam ainda de uma boa investigação, tal, mas que parece que tem algum efeito, que parece ser legal, parece ser bacana, mas a gente ainda fica com o pé atrás. E categoria 3? Categoria 3 são aqueles que, cara, serve para absolutamente nada, serve para gastar dinheiro, serve para o vendedor trocar de carro no final do ano, o vendedor de suplemento, um beijo, um abraço para você se você vende suplemento, tá? Serve só para isso, os de categoria 3. Não tem comprovação científica ou eles não são seguros, tá? Ai, mas eu vi um artigo científico que fala que aquela substância X funciona. Pessoal, é muito importante vocês saberem filtrar os artigos científicos, tá? Filtrar por revista, o fator de impacto da revista, saber qual metodologia foi utilizada, saber se não tem nenhum conflito de interesse. Então a gente vê muitas substâncias que o pessoal fala, tem artigo científico mostrando que funciona. Quando você vai ver, foi patrocinado ali pela indústria. Será que funciona? Será que não funciona? Então precisa tomar cuidado com isso, tá? Bom, voltando para o caso da beta-alanina, como que eles classificam aí a beta-alanina? Eles colocam a beta-alanina sendo capaz de melhorar o seu rendimento físico, tá? Então vocês podem ver na tabela aí, eles colocam a beta-alanina na tabela 2 desse artigo científico, eles colocam a beta-alanina como classe 1, então eles falam que tem fortes evidências científicas
que suportam a sua eficácia e que são substâncias que são aparentemente seguras, tá? E eles colocam a beta-alanina sendo capaz, na categoria 1, capaz de aumentar, de melhorar o seu rendimento físico. Ou seja, a beta-alanina ela é legal, a beta-alanina ela funciona, a beta-alanina ela é bacana. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre beta-alanina. Eu espero ter colaborado aí com o ensino de vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e um abraço, até mais.